Boa noite, com muita alegria, o nosso primeiro Inclusão Cast e nada mais, nada menos que o nosso querido prefeito da nossa querida cidade Patos de Minas. Boa noite, Falcão. Boa noite, Flavinha. Obrigado pelo convite, viu? Ainda mais sobre esse tema tão especial, tão importante, né, para nós todos. Eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de poder conversar com os amigos e amigas e todos que vão nos acompanhar nessa primeira incursão sua no podcast, aqui no Inclusão Cast, né, no caso. Não, gente, eu tô muito empolgada, né? E lembrando vocês, não esquece, você que tá aí, já se inscreve no canal, dá um like, que é muito importante para nós, até pelo YouTube entender que é bacana e chegar para mais pessoas, né? Então, como hoje é o primeiro dia, vou contar aqui como que foi a questão da Inclusão Cast. Eu fui selecionada, né? Fui participar de um reality show educacional, que é Mentoria Prêmios, em Goiânia. E antes disso, eu fui comentar com uma amiga minha já de algum tempo. E ela fez uma cobrança. Falou assim, Flavinha, quando você abria caixas de perguntas e falava mais sobre o tema autismo, eu curtia muito. E você agora, você reposta algumas coisas de algumas associações, alguns temas, mas você não abre e não fala abertamente. Eu, poxa, né, bateu assim. Nisso, eu fui pro reality. Lá, foi um choque de realidade para mim, né? E aí, eu delizei o podcast, já vim, né, empolgadíssima. E já defini que seria Inclusão Cast. Aí, quando a Poliana, né, me deu uma dica, falou assim, Flavinha, na verdade ela não deu uma dica não, ela fez uma cobrança, é uma amiga minha de muito tempo, falou assim, Flavinha, quando você postava, abria caixas de perguntas e falava sobre o tema autismo, levava bastante conhecimento para as outras pessoas e até para mim, que não tenho alguém da família autista. Aí, nisso eu fui pro reality, lá foi um choque de realidade para mim, que foi em Goiânia, do José Roberto Marques, que ele é um cientista da mente. E lá eu já idealizei o Inclusão Cast. Quando a Carol Paife foi falar, eu falei assim, poxa, tô parado no tempo, eu preciso fazer alguma coisa. E eu vim já idealizado com ele, com a Inclusão Cast. Cheguei, passei uns dias, já mandei mensagem pro Falcão e falei assim, Falcão, vou abrir... Tô com um projeto de podcast que vai chamar Inclusão Cast. Gostaria que você fosse o primeiro convidado dele, tô dentro. Sem ao menos saber como que seria o projeto. E para minha surpresa, tudo muito chique, né, gente? Vocês estão vendo aqui, já tem patrocinadores já, Flavinha, é isso mesmo? Olha o tanto que ela veio chique, elegante. E eu tô feliz também. E eu também estou empolgado, como ela falou no início aqui que estava empolgado, eu também tô, porque na verdade... É apenas o segundo podcast que eu participo e o mais bem estruturado até agora. Então, parabéns pelo jeito que você está começando. Obrigada. Já falando em questão de patrocinador, a empresa já me procurou, as lojas. Estou vestida pela Múltipla. Um abraço para a Cleide. Cleide, não vou falar quanto tempo que a gente se conhece, porque aí começa a condenar a idade, tá? Mas beijo para você, obrigada. Tô vestida. Venha, tem homenagem que esse mês agora, dia 18, é dia do orgulho autista. Então, a gente vai estar bem mais focado na questão do autismo, até por questão do mês de junho. E vim até de azul em homenagem, tá, ao autismo. Bom, voltando aqui, eu voltei e aí comecei a procurar, né? Procurei o Zé Carlos. E aí, Zé Carlos, a ideia é essa. Eu quero falar sobre inclusão, porém, o nicho maior é sobre autismo e as comorbidades que tem a questão do autismo, porque geralmente o autismo não vem só com o autismo. Dou um exemplo pelo meu filho, ele é celíaco, ele tem TDAH, então assim, o autismo dele é nível 2 e vem com outras comorbidades. Bom, gente, eu tô nervosa, tá? Porque, né, hoje é o primeiro dia. Bom, e aí o Zé Carlos, que é o cara... né, montou a minha logomarca, né, baseada no Tetris, que é Você jogou? Ixi, muito. No minigame, né? Tinha aquele Isso! minigame compridinho assim, a gente jogava.
Joguei muito Tetris. Se for o Zé Carlos, o mesmo que eu tô pensando, é o cara mesmo, viu? Ele é o cara. Ele trabalha com isso já tem muito tempo. É o Zé Carlos lá da Alma? Isso, Né? agora ele tá com o Rogério, o Rogério tá bombando agora no YouTube, né? Isso. E ele tá trabalhando com ele lá. É, o Zé Carlos, inclusive, trabalhou na minha campanha, me ajudou. Não, o Zé Carlos é top. Eu falei, quando tem que ser, vai ter que ser ele. Então, assim, as peças são diferentes, mas se encaixam. E diferentes, mas iguais. É soma mesmo, gente. Não é... Às vezes tá errado, né? Não tá errado. Isso, é mais mesmo. A gente fez até os símbolos lá da matemática, diferente, mas iguais. Até na sua postagem. A pessoa entender bem. E nós vamos estar aí incluindo todas as pessoas. Eu tô muito feliz, porque, assim, lancei semana passada e fui abraçada, né? Quer dizer, retrasada, fui muito abraçada. E com isso, até pessoas já patrocinando, né? O nosso podcast, me ajudando, fazendo que a coisa aconteça mesmo. Procurei o Dudu, da Paradiso, ele é de patrocínio, mas agora tá residindo em Patos de Minas, porque, né, casou com a minha amiga e tudo, né? Então, assim, o Dudu, excelente profissional, o estudo é dele de patrocínio, mas ele que vai estar produzindo para nós esse podcast. Dudu, parabéns pelo profissionalismo, tá? Obrigado. E nada mais, falando em inclusão, o que a gente tem que incluir? A Adriana, fui atrás, né, a Eliane, lá da Associação dos Surdos, e eu falei, eu preciso de um intérprete. E aí ela me indicou a Adriana, tô muito feliz com a Adriana. Ela é mãe, aí fui descobrir, ela é mãe de um autista também, né? Então, assim, fiquei tão feliz. Houve uma conexão, né? E tô super satisfeito com a minha equipe que tá fazendo isso acontecer. Nisso, conversando com o Ebinho, da construtora Ferreira, e o Ebinho ficou encantado com o projeto, que é a Inclusão Cast, e falou assim, Flávia, eu tenho um estúdio, né, dos meninos do HOTS, da Agro, e eu vou conversar com eles, mas você vai ter total apoio da construtora Ferreira. Então, assim, o Ebin também é o cara, tem nosso respeito, é cliente lá da Formato, e assim, a gente tem uma consideração muito grande por você, Ebin. Forte abraço para você e para sua família, né? Você tá aqui guardado, obrigado por todo o apoio que você me deu e fazendo as coisas acontecer e fazendo eu pensar lá na frente também, tá? Então, Ebin, valeu. Bom, gente, e nisso também, Falcão, olha que maravilha da nossa mesa. Tô olhando se eu já posso começar, se não posso. Falcão, à vontade, por Pode? favor. Então tá. Esse aqui, Eu tô de olho nisso aqui, ó. esse aqui, o meu compadre, na verdade, o Luiz e a Renata do MC Laticínios, que hoje ele é atacado e varejo da Hebron. Então, assim, umas delícias, nós vamos estar deliciando. Falcão, bem à vontade mesmo, tá? Se você quer água, Falcão? Aqui é da Nu também. Além da Hebron, também é a mesma linha. Tô vendo aqui, ó. A Nu também é empresa de uma amiga, que é a Rafaela. Daqui a pouco eu vou servir água. Ô, gente, o negócio aqui é... Quem for convidado pode vir preparado, viu? Falcão, inclusive, já aproveitando, tem um presente que parece que é uma dívida sua. O meu compadre, o Luiz, te devia, eu acho que tem muito tempo. Então, é um kit, né, da Hebron. Pagando a dívida no Inclusão Cast aí, ó. Isso, muito HM bem. Comércio de Frios. Obrigado aí, Luiz. Valeu demais, já tá aqui prontinho pra levar. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? E tudo que eu vou fazer, vocês estão me apoiando em questão até do meu filho. Então, o Luiz, a Renata é tia e eles são padrinho também do meu filho. Então, um forte abraço para vocês. Não podia também, Falcão, falar do meu excelentíssimo marido. Que tudo que eu vou fazer, todas as minhas doiduras, ele tá lá me apoiando. Então, a Formato, o Alan,
você sabe que eu te amo, né? Muito obrigado por toda a força, por tudo que você faz por mim, tá? Então, a hora que eu falo assim, eu vou fazer uma coisa, ele vai lá que eu tô aqui apoiando. E tá lá cuidando das minhas crias também, né? Tá passando aperto com eles lá, com certeza. E também, outro que eu não podia deixar de falar é o HZ. Porque, inclusive, essa entrevista era para ter sido lá. O Gilson já é amigo da família. E aí eu tava conversando com ele e falei, gente, aqui tem uma sala, porque eu estava à procura de uma sala. Então aqui em Patos estava uma certa dificuldade com isso, porque ainda tem 2 podcasts, mas assim, com essa dificuldade, né? Inclusive a Bia também grava aqui também. Então eu estava com uma certa dificuldade e o Gilson ofereceu lá, inclusive, a sala de reuniões, né? Pra gente estar fazendo essa entrevista lá. Mandar um abraço pro Gilson, pro Marlon, que é gerente lá, que, né, se dispôs e só preocupado em se organizar, né? O prefeito vai lá e tal. Tava querendo fazer bonito também, né? Então, assim, o HZ tá sempre apoiando a causa também. E uma pessoa, que tanto, né, de pessoas apoiando, hein? Coisa boa, ótimo sinal, né? Uma pessoa também é o Fabrício da Viver a um Passo. Quando eu contei para ele no início que eu estaria com esse projeto, tudo ele dá força para mim, ele me coloca lá em cima e fala assim, vai lá, Flavinha, que você consegue. Até quando ele é professor na faculdade de fisioterapia, e ele sempre me convida para estar falando lá com os alunos de fisioterapia sobre autismo. Então, assim, e ele atendeu meu filho com 1 ano e meio, eu acho. 1 ano, eu acho. Ele era bebê, desde de 1 aninho. O João Vitor tem 11 anos, que ele atende ele. E o João Vitor continua hoje na clínica. Ele tem uma clínica Viver ao Passo, que é ali pertinho do PESPAG São Gabriel. E lá é uma clínica de reabilitação para crianças especiais e também para adulto, fisioterapia normal, lá tem natação, ecoterapia. Falcão, pensa numa terapia que deu resultado pro meu filho, a ecoterapia. Então, assim, a pessoa fala assim, vai andar 30 minutos só naquele cavalo ali, uma vez por semana. Você não acredita o resultado que tem uma ecoterapia. E agora lá ele tem natação, tem fono, tem psicóloga, ele tá assim, com uma equipe multidisciplinar, bem bacana. Fabrício, aquele forte abraço, obrigado por estar me apoiando em tudo também. Então, bom lá, já falei, já até cansei, questão de apoio, então assim, eu tô muito feliz, até por essa questão de apoio, que nem procurei e as pessoas já vieram até a mim, então assim, a gente fica muito feliz. Primeiramente, vou deixar para você quem se apresentar, quem é o Falcão? Ok, Flavinha, agradecer de novo, né, pela oportunidade. Eu estou muito feliz também de compartilhar da sua felicidade, né? A gente está vendo que você está com os olhos brilhando de poder falar de inclusão, poder desenvolver esse assunto aqui. Para mim é uma honra ser o primeiro convidado. Bom, eu sou uma pessoa comum, um filho, neto, bisneto, tataraneto de produtores rurais aqui da região de Patos de Minas, aqui do Aragão, minha avó ali da região do Limão, na Mata dos Fernandes. E nem todo mundo tinha muita oportunidade algumas décadas atrás. Meu pai foi uma dessas pessoas que precisou sair daqui de Patos para estudar e começar a trabalhar foi difícil, não encontrava emprego no início, acabou conhecendo minha mãe no período da faculdade e a gente morou um tempo fora antes de voltar para Patos, né? A gente morou primeiro na roça mesmo, num lugar que não tinha nem energia elétrica, não tinha asfalto, nada, na divisa de Tocantins, Bahia e Goiás, município de Mambaí, Goiás, entre Minas Gerais, entre Tocantins, Bahia ali, e dali nós fomos para Cristalina, ficamos lá 10 anos, de 86 a 96, e em 96 finalmente nós realizamos nosso sonho, que era voltar para Patos de Minas, né? E desde então estudei no Marculino, depois no Forró, fiz a faculdade de Direito. Como todo jovem, tive as minhas incertezas, as minhas inseguranças, até que me encontrei como empreendedor. Comecei a trabalhar com construção civil, abri também um estacionamento em sociedade com meu irmão, sempre ajudando meu pai e minha mãe, que já trabalham há muitos anos já com fazenda, né?
começou pequeno, foi melhorando, a gente, enquanto família, né, eu tenho um irmão, que é o Vitor, a gente foi melhorando a vida, digamos assim, mas nem tudo, nem sempre foi bom como é hoje, né? A gente já passou por um período de mais escassez, né, digamos assim, década de 80 e 90. E aqui em Patos eu sempre fui muito feliz, né? Muito feliz mesmo. E na faculdade de Direito eu comecei a já ter despertado essa consciência de participar de iniciativas coletivas, de preocupar com política. Eu sempre gostei de observar o que acontecia no país, né? E sempre fui muito inconformado com as pessoas sempre criticando, sempre reclamando, mas ninguém saía do sofá. E na minha época de faculdade eu entrei no diretório acadêmico de Direito como presidente. No início também, já na faculdade, eu comecei um movimento junto com vários amigos que chama-se Movimento Viva a Cidade. Isso é 2006, nós estamos falando aí já de 16 anos, né, aproximadamente. Então, praticamente a virada de chave sua, assim, para entrar na política já foi na faculdade. Eu comecei... Você começou já... Eu comecei a pensar em ser candidato, mas eu comecei a buscar propósito, assim, na minha vida. Cada um busca um propósito, Isso. né? Tem gente que encontra o propósito através do seu trabalho mesmo, do dia a dia. Tem gente que busca uma causa, tem gente que busca um esporte, mudar a vida de alguém. Tem gente que, às vezes, foca mais na igreja, na religião. Enfim, cada um tem o seu jeito. E eu sempre fui muito inquieto. Eu ficava pensando assim que eu queria fazer diferença na vida das pessoas. Queria encontrar uma maneira de poder ajudar. E primeiro foi o diretório acadêmico, aí depois teve esse grupo, o Movimento Viva a Cidade, a gente se reúne toda segunda-feira, tem 16 anos, e a ideia é ver como que nós podemos ajudar Patos de Minas. E a gente começou a fazer isso através das entidades. Tinha gente da OAB, ainda tem, né, do Sindicato Rural, da Associação Comercial, do Conselho de Segurança Pública, etc. Né? Aí depois eu entrei na associação comercial, depois que eu comecei a empreender como tesoureiro, fui vice-presidente, secretário-geral, até ser presidente, fui presidente também do Conselho de Segurança Pública, todos esses trabalhos voluntários. Teve também uma entidade, qual que é? Amparo Maternal. Amparo Maternal, eu fui tesoureiro do Amparo Maternal, também fui da diretoria. E foi no Amparo que talvez foi ali que eu acho que assim, eu despertei um pouco mais para a questão social, né, de inclusão, inclusive, de ver... É lógico que a gente já sabe da diversidade, da desigualdade que existe no país, inclusive na nossa cidade, apesar que Patos é bem melhor do que a média do Brasil, mas aqui também tem muitos problemas, né? A gente sabe disso tudo, mas quando você começa a lidar no dia a dia e ver os problemas das pessoas, problemas simples às vezes, como tá faltando arroz na minha casa, tá faltando roupa, tá faltando blusa de frio para ir para a escola, tá faltando um calçado fechado, né? Às vezes a criança ali... realidade diferente, às vezes. Muito diferente. E o ser humano, ele tem esse defeito, né? Digamos assim, a gente se acostuma muito rápido com as coisas boas. Você sair de uma casa ruim para uma melhor, logo você já tá, eu quero outra, né? Melhor ainda. Eu mudei de carro, mas pensando bem, aquele outro, aquele é que é bom, né? Eu já quero passar pro outro. E a gente acaba esquecendo que, em determinados casos, 80%, 90%, 95%, 99% das pessoas, de repente, não tem acesso àquilo que você tem. E é uma injustiça muito grande viver como se isso não existisse, né? Como se isso fosse problema dos outros. E é problema de todos nós. Aí que eu chego na questão do propósito, né? Por que política? Para que entrar na política? Por poder? Por dinheiro? Você quer fazer alguma coisa errada na política? Não, eu acho que a gente tem que viver uma vida que faça sentido, que você tenha a sua trajetória aqui nesse mundo, né, nesse plano, digamos assim, que faça valer a pena, que tenha um legado, né? Não precisa ter muito dinheiro, não precisa ter muito poder, mas falar, não, durante a minha trajetória eu fiz isso, isso e isso. Pode ser pequeno para muita gente, mas você se sentiu ali, como é que eu posso dizer, realizado, né, em poder fazer algo pelas pessoas. E eu sempre digo o seguinte, a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade.
É uma ignorância muito grande a pessoa pensar, não, eu não tenho nada a ver com o problema dos outros, eu vivo aqui, meu carro, minha casa, meus filhos, minha família, meus problemas, trabalho, como, durmo, bebo, né, se for o caso, quem gosta de beber, viajo, e o resto é o resto. Não é. A pandemia está aí, mostrou isso pra gente, tanta gente que tinha muito dinheiro e que simplesmente não encontrou vaga no hospital, nem público, nem particular, pode ser até o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, a gente viu essas reportagens, congestionamento de helicóptero em cima do Albert Einstein, tentando uma vaga e não tinha. Então, prova mais clara de que somos uns pelos outros não existe, né? E nós estamos aqui agora, nós não sabemos os propósitos de Deus, a gente não sabe de tudo que existe, né, entre o céu e a terra, o que ocorre depois da nossa morte, enfim, mas eu acredito muito que exista, assim, uma justiça divina e que tudo que acontece, incluindo a pandemia, incluindo tudo que aparece na nossa vida como uma eventual dificuldade, tudo isso faça parte de algo maior e que tudo tem um sentido, né? Nada acontece por acaso, eu vejo dessa maneira. E aí, para finalizar, foi por essa trajetória que eu acabei sendo levado à política. A gente não sabe exatamente onde vai dar quando a gente começa a participar de alguma coisa, mas no meu caso deu nisso, deu na política. As pessoas foram me empurrando. E falando nisso, porque assim, de um empresário, né, construtora, que você ainda tem a construtora. Tem, a gente continua trabalhando, entregando empreendimento. Não sou um grande empresário, até porque... Mas era um empresário. Eu estava com a minha vida organizada, digamos assim, justamente, né? Crescendo. Aí tá, aí vamos lá. Aí você não era do meio político. No meio do político eu falo assim, a população não conhecia o Falcão. Não conhecia. E aí, do nada, o Falcão resolve já direto prefeito. Isso. Muita gente me questionou isso, né? Eu recebi questionamentos do tipo, mas por que você não vai vereador primeiro? Não, mas você vai pegar experiência agora, né? Isso aí vai ser bom, quem sabe da próxima. E não é nenhum tipo assim de vaidade, não vou dizer que eu tinha certeza da vitória, mas o que eu tenho a afirmar assim, é que foi tudo muito bem construído. Não foi uma coisa, não, eu quero ser prefeito e ser vereador não me interessa, ser presidente de outra entidade não me interessa. Não é isso. As pessoas queriam uma mudança em Patos de Minas, as coisas foram acontecendo, um fato se encaixando no outro, até que a gente chegou ali em 2019, nessa situação de direcionar para uma candidatura. E eu comecei a intensificar a minha preparação em 2019. Eu entrei no Renova BR, que é uma iniciativa de renovação política, que tem uma capacitação muito bem feita através de especialistas em políticas públicas. Fui para São Paulo fazer cursos, fui em Belo Horizonte, fui em Brasília, estudei o município de cabo a rabo, todos os dados econômicos do município, populacionais, as questões educacionais, de inclusão. Lógico que eu não fiquei sabendo de tudo, mas modestamente, assim, posso dizer que eu me preparei, né? A gente chegou com uma candidatura bem construída e com um apoio muito importante de muita gente. E outra coisa também, né? Veio com uma campanha inovadora, né? Bem assim, descontraída, né? Bem, nós participando, mesmo na pandemia, né? A gente estava um pouco mais tranquilo naquele momento. Depois piorou demais, né? E tem um fato, né? Que eu estava no domingo e de repente eu vejo, né? O Falcão com um sonzinho no bairro. Qual que era aquele bairro? Aquele dia eu tava lá no Cristo Redentor, perto da Cristo Rei Pamonharia. Aquele dia eu bati... Eu andei pra todo lado, né? Eu lembro muito desse lugar lá, porque eu acho que foi a primeira vez que foi lá. Foi. Eu andava naquele caveirão, né, que a gente chamava, aquele... Não sei se aquilo é uma caminhonete, se aquilo é um caminhão, é um misto das duas coisas. E nesse dia ele tava estragado. E o caveirão, ele tinha uma caixa de som grande atrás e eu ia em cima dele e ia falando no microfone. Nesse dia ele estava estragado e o pessoal falou assim, não, vai nessa caminhonetinha aqui mesmo e você senta aí na tampa traseira dela e a gente vai colocar essa caixa de som aqui e você vai falando. E aquilo foi me dando uma aflição, aquilo andando muito devagar e eu sentado, falei, não, eu mesmo vou descer aqui,
eu vou sair arrastando essa caixa de som, que é aquelas que tinham as rodinhas, né? Aliás, obrigado, viu, Cacheta? Você que me emprestou aquela... O Cacheta. Ele que me emprestou a caixa de som. E aí eu fui saindo com aquela caixa de som sem saber que aquilo ia gerar, assim, uma curiosidade das pessoas. Na hora que eu saí, todo mundo já começou a olhar, né? Algumas pessoas saíram do bar lá da esquina que tava ali, já começou a tirar foto, perguntar. E quando a gente não tem muito recurso financeiro, quando a gente não tem muita tradição, né? Não tem meios de comunicação para ajudar, é inovar mesmo. A nossa campanha foi feita na base da criatividade e muita vontade, né? Muito sentimento. E ela começou com um núcleo duro, né? Digamos assim. A gente tinha ali, vamos supor, 50 pessoas dispostas a bater na porta das pessoas e falar, ó, vota nele aqui, porque eu conheço, sou amigo, tem muitos anos, sou parente, sou primo, sou esposa, minha esposa Ludmila andou muito. Falando nisso, meu pai, minha mãe. Falando nisso, é outra coisa também, né? Que a Ludmila foi pro sinal, que eu acho que ainda não tinha visto uma campanha de uma esposa foi fazer aquele papel dela. A Ludmila é um monstro, no bom sentido, para trabalhar, nunca vi. A gente ia para o distrito, geralmente o distrito tem uma avenida principal, né, com a praça, e isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. A gente chegava, vamos supor, em Pindaíbas, Major Porto, falava assim, Ludmila, da avenida para cima você vai, da avenida para baixo eu vou. E ela é muito mais dinâmica do que eu e rápida, e eu ia, né, eu começo a conversar, e eu acabo demorando um pouco. Na hora que eu estava ali no primeiro terço, nos primeiros 25, 30%, ela já ligava. Já tô aqui na praça, já tô com o telefone de todo mundo, já entrei na casa do fulano ali, fui no Beltrano, já vai fazer não sei o que, já vai te receber lá na casa dele, a live que você quer fazer pode ser lá na casa. Eu falava, gente, não deu tempo, como é que ela fez isso? E na cidade da mesma forma, né? Marcou muito essa questão do semáforo, porque... E ela corria nos carros. O dia que eu fui lá, eu tava até... realmente eu fiz ficando dentro de casa mesmo, né? O isolamento por causa do João Vitor, que ele é do grupo de risco. Isso. Mas aí teve um dia que eu falei assim, gente, eu vou de máscara, vou com 3 máscaras, mas eu vou lá no centro, porque assim, tava bonito. Aí o que ganhou a eleição, ó, uma pessoa que estava dentro de casa, preocupada com o filho, por conta da pandemia, não aguentou o sentimento de querer mudar. A gente ganhou por isso, porque a gente conseguiu despertar um sentimento que normalmente a política não desperta. Normalmente a política é uma coisa chata. As pessoas olham, número tal, candidato, esse outro aqui, meu Deus. O cara vem, promete tudo, sempre a mesma coisa. A campanha vai ser aquela tonelada de santinho na cabeça da gente, 1000 bandeiras do candidato, as mesmas frases, e a gente fez diferente. Esse grupo de amigos, né, que eu disse... dançar lá no semáforo, música, dançar lá no semáforo. Isso é muito incomum, né? Geralmente o pessoal contratado tá ali no centro. E de repente ia 50 pessoas por um semáforo gritar a troco de nada, né? A troco de um sonho de mudar a política. E aí, ganhando a eleição, eu sei assim que a minha responsabilidade continuou muito grande, né? Exatamente pela forma que foi a vitória. Eu pensava assim, gente... Beleza, ganhamos. Mas é como se você tivesse ali fora do ringue, tentando o direito de subir o ringue. Agora eu consegui subir no ringue, ganhei a eleição, só que agora eu tenho que ganhar a luta. E a expectativa que foi gerada por essas pessoas, né, que acreditaram muito nessa mudança é grande. Então eu continuo trabalhando no mesmo ritmo da campanha. É lógico que são trabalhos diferentes, né? Meu trabalho não é rodar a cidade toda o tempo todo. Eu rodo muito, acompanho as obras, acompanho as necessidades, visito zona rural, bairros, mas a gente tem que estar muito presente também na prefeitura, coordenando o trabalho, fazendo reuniões periódicas com os secretários, observando os compromissos de gestão, vendo o andamento de cada um, buscando recursos em Belo Horizonte, em Brasília. Serviço não falta. A gente sai de casa todos os dias pensando em resolver 1, 2 e 3 e acaba chegando lá e vendo que tem 4, 5, 6 para resolver, outros problemas que surgem. Incêndio em cima de incêndio para apagar. Falando nisso, você começou a gestão sua logo na pandemia, que estava
pior momento. Né? O pior momento, que foi aquele, né? Que foi logo em janeiro. Aí viveu esse momento, a hora que tranquilizou, aí veio a enchente, que foi esse ano também. Exato. Que foi, assim, prejuízo para o município todo, não só para nós, né? Para outros municípios aqui. Inclusive lá Você falou, Falcão, deixa eu até voltar aqui. Você falou da sua história aí, né? Que o pessoal era daqui, vocês mudaram e tudo. A nossa história se repete também. A minha também foi assim. Meus pais são daqui. Eu sou de Estrela do Norte, Goiás. Ah, é? Meu pai comprou fazenda lá, porque meu avô tinha fazenda lá e tal. E eles falaram assim, vou comprar uma fazenda lá. E foi pra lá. Com 1 ano de idade, eles decidiram voltar para Patos de Minas. Eu tava com 1 ano de idade. Então, assim, eu sou registrada. Não, só que a família da minha mãe ainda mora lá. Mas são todos mineiros, são todos daqui. Mas tem uma parte lá, né? Isso é muito normal na história de Patos, né? E a gente eu até acho estranho quando alguém pergunta assim, você tá onde? Não é estranho? É o mesmo caso, eu não sou nascido em Patos, mas já sou batizado em Patos e moro aqui. Eu também sou, mas assim... a vida inteira. É a hora que alguém pergunta, onde você nasceu? Eu nasci em Goiânia, mas eu não morei lá, minha família não morou lá. Até tem tios que depois... irmãos do meu pai, né, que são daqui de Patos também, mas que mudaram para lá e estão lá até hoje, mas não sou de lá. Eu acho super estranho a hora que alguém fala assim, natural, da onde Estrela do Norte. Dá vontade de mudar, né, falar, não, Estrela, nada contra, gente, minha família lá vai estar assistindo, tá, um abraço para vocês, nada contra, Estrela do Norte. É a identificação da história mesmo, né? Mas assim, eu me considero, né, patense, não vou nem falar, Patureba é que sai? Não, como que é? Essa é boa, para quem tiver nos acompanhando aí. Hoje eu me enrolo nisso aí tudo. Patense é quem nasce em Patos de Minas e vive em Patos de Minas. Eu sou patense, então. Patureba é quem não nasceu em Patos de Minas, mas veio para Patos e aqui ficou. Também. E tem o Patife, que nasceu em Patos de Minas e foi embora. Então é isso, porque eu sempre me confundo. Falcão, e aí veio essa questão toda, né? E já vamos falar questão de inclusão, né? Que é questão do tema, inclusão política. Mas é até complicado. Assim, a gente precisa mais de uns 3 podcasts para falar sobre inclusão. Porque a inclusão é muito amplo. Quando eu escolhi até essa marca, né, esse nome, eu tinha noção disso, eu falei assim, eu quero falar. Mas o nicho maior é a questão do autismo. E como agora, dia 18 de junho, é dia do orgulho autista, a gente vai estar um pouquinho mais focado na questão do autismo. Entendo. E em outra oportunidade a gente vem falar, até a gente falou que a questão de enchente, né? Isso também tem a ver com a questão da inclusão desse pessoal, né? Que vocês... Exatamente. Que a gente fizeram, até eu fiz parte, né? Dos voluntários lá, da questão da enchente, que a Ludmila lançou e acho que eu estou no 2º grupo, mas eu acho que tem... sim, dos voluntários. Dos voluntários, eu acho que encheram uns 3 grupos de WhatsApp. Foi muita gente, foi muito bacana. E lindo, assim, lindo a atitude das outras pessoas. Muito bonito. Um dia que eu cheguei lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, ali naquele balão do Cristal, entrei numa sala lá, que sei lá, tinha uma tonelada de roupa que foi doada pela população e tinha uns 10 ou 15 jovens lá separando as roupas. Eu falei, quem que é esse pessoal? Não, tudo voluntário, trabalhando lá de manhã, de tarde. Só para arrematar o que você falou sobre o primeiro ano de gestão, né? De fato a gente teve, eu não gosto de colocar desculpa, né? Porque a gente realizou muita coisa, continua realizando, apesar das dificuldades, mas é fato que a pandemia no ano de 2021, a gente esperava que ela acabasse, né? Em 2020, quando surgiu a Covid, foi um período muito difícil ali, primeiro semestre, e aí no segundo a coisa começou a cair bastante. Fizemos a campanha num clima já assim de não, logo vai resolver, tá mais tranquilo. E aí veio aquele desastre ali de março, mais ou menos, quando todos os hospitais particulares ficaram lotados, todos os públicos também. A gente triplicou o hospital de campanha, contratou mais de 150 pessoas a mais lá, fez de tudo para não ter que tomar... quando a gente falava lá em 2020, assim, que não era necessário, de repente, medidas tão drásticas como paralisar as atividades econômicas e tudo, porque a gente acreditava muito que
dava para ampliar o hospital de campanha, dava para contratar mais pessoas, tinha recurso para isso, tinha pessoal. E no início da nossa gestão a gente fez tudo isso, só que mesmo assim não foi suficiente. A gente passou de um cenário de 18 casos diários em 2020 para, em alguns momentos de 2021, ali em março, fevereiro, até 300 casos por dia, 350. E com uma nova cepa, né, que não existia em 2020, que é a questão da Delta, né, que aumentou demais a mortalidade, muito mais agressiva. A gente tinha a Covid como uma doença que atacava mais e agravava pessoas mais idosas, tinham muitas comorbidades, e de repente começou a agravar também pessoas mais novas e que não tinham tantas comorbidades ou até nenhuma. E aí, como você falou, ficou um pouco mais tranquilo, melhorou no segundo semestre do ano passado, aí vem as maiores enchentes da história de Patos de Minas. Muita gente fala, não, a de 92 foi maior. Em termos de volume no rio, né, de altura da água, até foi um pouco maior mesmo em 92. Mas em termos de famílias atingidas, que é o que importa, foi maior. A gente teve em 92 mais ou menos 230 famílias atingidas. Nesse ano, a gente teve quase 300 famílias atingidas, chegando a quase 1.000 pessoas. Isso porque de 92 para cá, 30 anos se passaram, a cidade naturalmente cresceu mais, e a hora que o rio tem a enchente, atinge mais pessoas. E aí entra o que você falou, a questão de inclusão também, de compaixão e tudo. Mas vamos voltar pro azul? Vamos voltar pro azul. Vamos pro azul. Falando nisso, eu abri uma caixa de pergunta pro pessoal, querendo até saber o que o pessoal gostaria de perguntar para você, Falcão. Então, assim, várias pessoas perguntaram, né, sobre a questão do professor apoio. Vou até já resumir para você, porque se eu não me engano foram umas 15 perguntas sobre esse assunto, né, diferente, mas assim, quando que vai ter o concurso para o professor apoio, por que está faltando professor apoio, enfim, a questão do professor apoio, né, a gente já conversou tanto sobre essa questão do professor apoio, mas eu gostaria que você falasse... Ótima oportunidade de falar. Eu abri esse espaço para você falar sobre essa questão. Até às vezes a gente, às vezes, eu nem contei para vocês também, né? Eu sou voluntária, eu sou conselheira municipal da Onda Autismo. A Onda Autismo, ela é nacional e internacional. E a gente, o ano passado, a Morgana trouxe aqui para Patos, a gente instalou, né? São 3 conselheiras, a Morgana é conselheira estadual. E a gente trouxe aqui para Patos a Onda, que ela é um pouquinho diferente da Esperança Azul, porque a Onda tem os projetos e são vários projetos, inclusive projetos gratuitos e tal, e a gente tá trazendo para Patos essa questão dos projetos, né? E aí tá a demanda da questão do professor apoio. A gente precisa tanto falar sobre aonde que eu também idealizei a questão do inclusão, da questão da Inclusão Cast. Precisa tanto se falar, porque hoje a estatística é 48 crianças, 1 é autista. Então, o autismo, ele não bate na porta e vai avisar, ele vai entrando. E assim, quantas pessoas que já me procurou não me conhecem, mas que tal pessoa me conheceu, pediu para conversar com você. E até o nosso próximo convidado é a doutora Laura, que ela é neuropediatra. Ela está vindo fazer um trabalho excelente, assim. Não a conheço, vou até conhecer ela, né? Daqui uns dias eu vou estar conhecendo ela. E para ela vir também, a gente está abrindo espaço também, né? Para o pessoal conhecer também a questão da Laura também. E vou até comentar essa questão dela, né? Então, a gente precisa muito se falar. E a demanda tá grande. E a gente sabe que a gente tá numa linha de fogo aí, né? Sim. Porque tem a lei, tem os direitos. E aí eu vou deixar para você estar falando sobre. Ok. Flavinha, é o seguinte. Eu até agradeço a oportunidade de falar para muitas pessoas que com certeza vão estar nos assistindo. Eu já respondi individualmente, já conversei com várias pessoas, mas com certeza hoje eu vou conseguir alcançar mais pessoas. Na gestão pública, quem me dera, né, se a gente conseguisse
resolver todos os problemas de forma rápida e simplificada, se fosse só contratar, aumenta o investimento, resolve, contrata mais professores de apoio, ótimo, né? Mas tudo isso tem um limite. Contratar mais professores de apoio é algo que a gente fez. A gente mais do que triplicou o número de professores de apoio em relação ao último ano de aula normal, digamos assim, presencial, né? Que foi 2019. Naquele ano a gente tinha aproximadamente 30 professores de apoio na prefeitura municipal, e nesse ano a gente tem aproximadamente 130. Então, na verdade, nós quadruplicamos, né? E mesmo assim não está suficiente. Por quê? Porque a demanda, como você falou, cresceu demais. Esse é um problema hoje nacional. Eu converso com colegas prefeitos, com outros gestores de outras cidades, e está todo mundo assim muito preocupado, desesperado, porque como é que vai fazer? A gente aumentou muito o número de professores de apoio, mas ainda não está sendo suficiente. Então, por que não contrata mais ainda? Pelo seguinte, a gestão pública ela tem algumas regras que o prefeito pode incorrer até em crime de responsabilidade. A LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela limita o gasto do município com pessoal a aproximadamente 50% da receita. E a prefeitura ela já tem praticamente atingido aí esse índice, né? Então, das duas, uma. Ou você aumenta a arrecadação do município, e aí não basta a gente querer, precisa saber qual vai ser o orçamento do município nesse ano, no ano que vem, depende do aumento das receitas, da arrecadação de impostos, de repasses do governo estadual e federal. E para quem não sabe, o município, para ser bem ilustrativo, o município é como se fosse, de todos os impostos que as pessoas pagam no Brasil, o município tem uma xícara de 10%, o estado tem um copo, que é de 20%, e a União tem uma jarra, que é de 70%. E muitas obrigações, cada vez mais obrigações, vêm sempre em cima do município. São votados cada vez mais pisos, né, de vencimento para diversas categorias lá em Brasília, e quem tem que pagar é sempre o município. Votam lá em Brasília, aprovam o novo piso da profissão tal, tal, tal. A gente quer ver todo mundo ganhando bem, gente. Isso aí é a melhor coisa do mundo, se acontecesse para todos. Mas a obrigação sempre recai nos ombros do município, que vive com a corda no pescoço, com as contas apertadas. Então, a gente foi ampliando o número de professores a apoio, mas a gente chegou num ponto de estrangulamento, né, digamos assim. Chegou no máximo que dá no cenário atual, e aí a gente está buscando diversas alternativas, como, por exemplo, fazer uma parceria, celebrar um convênio com a APAE, por exemplo, para que faça a contratação de profissionais especializados sem que haja incidência na LRF, né, na Lei de Responsabilidade Fiscal, para que a gente consiga ampliar ainda mais o leque de professores de apoio. E lembrando que em 2019, último ano de aula presencial normal, como eu disse, o número de estagiários era muito grande, e agora a gente inverteu isso. A grande maioria são professores de apoio, são profissionais, e uma minoria é estagiário. Então, além dos 130 aproximadamente professores de apoio, ainda tem algumas dezenas aí de estagiários. E lá em 2019, tinha muitas dezenas de estagiários e só 30 professores de apoio. Então, é muito chato falar em gasto, né? Porque quem é pai, quem é mãe, não quer saber de gasto do município. Vai ficar parecendo que a minha justificativa é tratar um problema que é extremamente impactante, uma coisa sensível, tratando isso como um número. Mas na gestão, infelizmente, a gente precisa dos recursos, não tem outra maneira. Bom, Falcão, então essa questão do professor apoio, o pessoal perguntou também, tem previsão para concurso? Então, pelo mesmo motivo que eu falei da LRF, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, esse ano é praticamente impossível fazer concurso. Você tem que ter o impacto financeiro, você tem que ter o espaço na folha de pagamento da prefeitura, dentro da lei, para você poder contratar mais. Senão, é crime de responsabilidade, né? Muita gente pensa que isso é uma burocracia, que é um discurso, né, do prefeito falar isso, que na verdade é só contratar se quiser. Na verdade, o buraco é bem mais embaixo, né? A gente é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, tem a Câmara de Vereadores, que tem como uma de suas funções fiscalizar. Então,
a prefeitura, a gestão pública, é um exercício diário, um exercício permanente de criatividade. É tentar tirar recursos de um lugar, colocar no outro, é tentar reduzir pessoal em um lugar para poder abrir espaço no outro. Isso a gente tem feito. E a gente vai, na verdade, eu acho que a gente vai conseguir resolver esse problema, amenizar bastante com criatividade mesmo, buscar parcerias, buscar fazer um convênio com a PAI ou com outra entidade, pode ser a Onda, inclusive, pode ser a Esperança Azul, pode ser alguma outra, para a gente ter esse trabalho multidisciplinar, né? Para fazer as avaliações, para ter atendimento médico, para ter fonoaudiólogo, tudo que necessita. Falando nisso, você falou na questão da PAI, tem até uma pergunta sobre essa questão. Eu já vou aproveitar aqui. Pois não. A PAI hoje, deixa eu te explicar, na questão até porque já aconteceu comigo com meu filho. A pessoa tem um diagnóstico, aí ela vai na UBS, o médico encaminha para o Total Veloso, entra para uma fila, uma fila enorme. Aí depois vai para a PAI, manda essa para a PAI, aí passa por uma avaliação, os pais só passam por uma avaliação com assistente social. Entra por uma fila novamente. Depois, nessa fila é que vai passar por uma avaliação com os 4 profissionais, que é psicóloga, a fono, da parte da educação, enfim, agora eu não, é fisioterapeuta. E aí, faz a avaliação, não, realmente precisa, né, da fono, do psicólogo, enfim. Depois disso, ele vai entrar em outra fila de novo, geralmente 2, 3, meu filho foi 3 anos na fila para ser atendido, e ele estuda na PAI, ele é aluno da PAI, da parte da educação. Mas na parte da saúde, há esse rodízio, né, essa fila. E aí a demanda é grande. E a gente sabe, aí você fala assim, não, mas você está criticando um processo da PAI de forma alguma. De forma alguma. Só imaginando que pode ser mais rápido se for um outro fluxo, né? De repente construir uma outra maneira de fazer isso. E é onde que a gente até apresentou. Outra também já entrando nesse assunto, que o pessoal também perguntou, e é uma preocupação minha. Hoje, só tem profissionais empáticos para criança. Não tem. O autista, ele não... Tipo assim, virou adulto, adolescente, ele deixou de ser autista. E nós temos casos... Né? E o que acontece hoje? Alguns pais que a criança é autista, nisso está sendo também diagnosticado como autista, que eram tratados como ansiedade, como depressão, e na verdade é o autismo que antes não tinha profissionais capacitados, não foi identificado, ele foi tendo um diagnóstico aí de depressão, de ansiedade, sendo tratado, e na verdade é o autista. Aí não tem profissionais para atender ele. Sim. Então assim, Falcão, nós estamos com um problema com a bomba na mão. É aonde que tem aquele projeto nosso, que é o Espaço Conviver com TEA, né? Que você até elogiou. Não, precisa até falar do nosso projeto aqui. O projeto é maravilhoso. Que você elogiou e tudo. Até a Morgana também mandou aqui, parabenizando você por estar sempre próximo ao público, ao povo, e escutando. E aí ela falou que lá em Uberlândia já foi... Lá agora tem um centro de atendimento para autista. E tá perguntando aqui o que falta para o nosso acontecer. Bom... É muita coisa, mas assim, não, dentro de um assunto que entendido. Tá tudo interligado. A questão da PAI com esse projeto do Espaço Conviver. Uma criança, numa fase, ela não pode esperar 3 anos com um diagnóstico. E deixa eu te contar, uma mãe me procurou no sábado, foi sábado à noite, ela me procurou que o filho dela foi diagnosticado. Ela falou assim, Flávia, como que é o processo? Onde que eu vou conseguir as terapias? Porque meu filho, eu não tenho condição nenhuma de pagar nada. E a fila da PAI está demorando. Sim. O desafio, gente, é de revolucionar esse atendimento em Patos de Minas
em meio a um cenário que eu tive 1 ano de gestão até agora, né, completo, com essa pandemia no pior momento, com essas dificuldades das enchentes, ao mesmo tempo tendo que reestruturar totalmente a gestão, que a gente precisa modernizar de fato a gestão da prefeitura, isso está sendo feito, a gente tem hoje alvará digital, a gente tem prazos mais curtos para entregar documentos, para fazer serviços, para entregar serviços que a população necessita. Logo a prefeitura estará 100% digital, nós estamos revendo contratos grandes, né? A gente assume o cargo, mas a gente assume os encargos também. Tem muitos contratos que não fui eu que assinei. O contrato da Pássaro Branco já existia, já foi renovado por 10 anos na gestão passada. Tem Copasa, tem Limpebras, tem Concerbras, contrato da empresa que administra a rodoviária, contrato da empresa que faz a troca das lâmpadas queimadas, e estão todos em andamento. E a gente que entra lá, não é simplesmente falar, eu não concordo com isso aqui, vou acabar com isso aqui, vou fazer de outro jeito. Da mesma maneira, a educação, os temas pertinentes à inclusão, e nós temos esse desafio que você falou. A gente tem feito, até agora, tudo que é possível, né? Tem a lei do autismo, a gente sabe disso, nós é que assinamos a lei. Eu quero aproveitar a oportunidade para enaltecer o trabalho do terceiro setor, da ONDA, da Esperança Azul, da APAI, que esse ano está completando 50 anos no nosso município, e aí a gente pode estender Amparo Maternal, Casa das Meninas, e várias entidades, vários trabalhos voluntários que são feitos, e que se não fosse todas essas pessoas, incluindo você, que é muito ativa na causa, né, do autismo, a gente teria muito mais problemas em Patos de Minas, né? Na verdade, a união da comunidade, o que cada um vai fazendo através de uma entidade legalmente constituída ou não, mesmo se for só um grupo, isso faz muita diferença. A gente mais do que triplicou, quadruplicou o número de professores de apoio, como eu falei até agora. Eu sei que ainda não é suficiente. Estamos destinando mais recursos do que eram destinados no governo passado para a APAI, para a Esperança Azul e várias entidades que trabalham com a inclusão. Hoje, inclusive, está iniciando um curso de Libras para profissionais da prefeitura, o que mostra a nossa preocupação, a nossa sensibilidade com esse tema. A prefeitura, seja nos postos de saúde, seja na educação, precisa ter atendentes, precisa ter pessoas que trabalham com atendimento, que tenham noções, né, de Libras. Então são questões que não vão resolver tudo de uma hora para outra, mas precisa começar, né? Precisa ter essa sensibilidade. Estive na Associação dos Surdos, a gente tem um compromisso com eles de melhorar as condições da sede deles. São eles que se organizaram para dar esse curso, inclusive, para a prefeitura. A prefeitura está contratando esse curso deles, entende? Mas bacana. Tem muita coisa para ser estruturada ainda. Esse centro que você falou, esse projeto que você falou, o que é que falta? Bom, falta mais recursos financeiros e falta a gente avançar em quem vai ter condição também de contribuir, né, no dia a dia, para cuidar desse espaço. Eu não gosto de iludir, né, as pessoas. Seria muito fácil vir aqui e falar, não, nós vamos fazer e enrolar as pessoas, né? Hoje não é possível fazer. A gente não tem condições de contratar mais pessoas, então a gente precisa de criatividade, como eu falei. Podemos, de repente, conseguir o recurso para abrir o espaço e até equipar o espaço. Mas aí precisa ver se, de repente, a ONDA conseguiria tomar conta, ou a Esperança Azul, ou as duas juntas, ou alguém, enfim. Ampliar o atendimento da APAI também, sim, que já tem uma estrutura também. Exatamente. É possível da gente colocar esse projeto, acredito eu, né? A gente vou até ver com as meninas. A gente pode construir isso juntos, né? Eu até proponho aqui, precisava sentar todo mundo junto, a gente ser bem objetivo, definir um plano e seguir aquele plano. Não pode ter divisão, falar, mas alguns estão querendo de outro jeito, eu não concordo. A gente precisa ter consenso e fazer as coisas. Por quê? Dentro da educação,
o problema hoje até não é recurso financeiro. Não vou dizer que tem sobrando, que tem para fazer o que quiser, mas a educação tem recurso. O que a gente não tem hoje é espaço para contratação de pessoal, contratar mais pessoas. Mas fazer convênios dentro da educação, por exemplo, a educação, o que eu propus aqui mais cedo, ou a APAE ou outra entidade celebrar um convênio com a prefeitura e a prefeitura passar um recurso exclusivamente para a contratação desses profissionais. Apoio, por exemplo. Isso é possível. Nós não estamos falando em pegar... E detalhe, Falcão, outro detalhe. Não é simplesmente a professora apoio. Ele tem que ser realmente ele tem que ser capacitado. Vai ter alguém lá para ajudar. Porque assim, muito importante, porque tem algumas pessoas que têm aí o diploma, né, especialização, enfim, mas, né, pode ser comprado, né, Nós estamos aí diante de outro desafio. A gente tinha 30 professores a apoio aproximadamente em 2019, hoje são 130, né? 3 vezes 4, 12, mais do que o quádruplo. Nós temos muitos profissionais ainda no mercado sobrando, de repente nem tem. Nós temos que capacitar novas pessoas. Inclusive, Falcão, nós da Onda, a gente tem o projeto gratuito de capacitação dos professores. A gente se dispõe, então, sabe? Vamos trabalhar em parceria. E não só professor apoio, professor regente da sala. Por quê? Professor apoio tá ali para auxiliar e não ser babá. Que aí é diferente também, né? Porque colocar uma criança lá na sala, por exemplo, um autista, ele não consegue ficar dentro da sala. Ok, ele tem que respeitar ele também, porque senão ele vai atrapalhar as crianças também, ele vai ficar frustrado lá. Então vão pro parquinho, mas dentro do parquinho, a professora, o que acontece em alguns que eu já presenciei, já vi, fica sentadinho e deixa a criança lá brincando. Não, lá no parquinho nós vamos trabalhar com sensorial, se tem areia, se tem pedrinha. Dos laudos, né? Dos graus. Trabalhar cores. Dependendo do grau, a própria professora na sala de aula, se ela tiver uma boa noção, ela consegue conduzir também, né? Isso. E a professora apoio, tanto ela tem que estar em união com a professora regente também, porque quem faz os planejamentos tem que ser as duas juntas. Exato. E às vezes a forma de passar não é igual os coleguinhas da sala, né? Então assim, a gente tem uma capacitação dos professores muito bacana, é gratuito pela Onda, tem como a gente fazer ele presencial, mas online, né? Mas para ter agora a gente fez ele online com uma turma. Eu participei, eu aprendi muita coisa eu participei, porque assim, autista nenhum é igual ao outro. Até o Dr. Flávio um dia comentou, tem 10 anos dele de profissão, até hoje ele não atendeu nenhum autista igual ao outro, né? Então assim, ali vai dar o quê? Uma ampliedade, né, do que é o autismo, mas assim, o professor também tem que se dedicar também. Então, assim, estão cobrando professor apoio e tudo, mas o professor também tem que fazer a parte dele. Tem até uma boa parte de professores que são excelentes, né? A gente tem que falar isso também, que busca e quer aprender a cada dia e estava participando às vezes eles nem são professor apoio, mas estava lá participando, né? Então, a gente oferece esse curso gratuito e estamos aqui à disposição para estar agendando logo essa capacitação. Perfeitamente. Vamos fazer isso então. A gente sai daqui com esse compromisso aí de poder reunir todo mundo, né, para a gente definir essas ações, porque tem toda a nossa atenção, com certeza absoluta. E vocês já têm essa experiência, né? A gente já conhece o trabalho. Falcão, falando na questão sobre estacionamento na via pública, há uma polêmica no grupo. Preciso já te falar. O que já foi falado? Que aqui não é regularizado a questão do estacionamento para o autista. Há uma lei federal que fala que é direito, né? Que até não precisa nem ter o símbolo
ó, tá vendo? Não precisa nem ter o símbolo do autismo. Por quê? O símbolo da deficiência, o autismo não é uma deficiência, ele é uma condição, não é uma doença tal, mas já está ali encaixado no símbolo do cadeirante, né? Entende-se que é tudo, incluindo o autismo, né? Justamente. E aí? Bom, a lei federal, quando tem uma lei federal, ela vale para todo o território nacional, né? Não cabe ao município interferir em uma lei federal. Então já existe uma lei em vigência, né? Inclusive essa lei federal está regulamentada no município através de instrumento legal também do município. Então, no início da nossa gestão, a gente entregou até as carteirinhas também aos autistas e é algo que eu saio daqui já para verificar e dar uma resposta definitiva para vocês, para acabar com essa polêmica que você citou. Nossa, que beleza, porque vou te contar. Isso aí não pode existir não, gente. Já é tanta luta, né? Vocês estão sempre reivindicando. A hora que a gente acha que superou um desafio, um problema, ainda tem que ficar repetindo essa questão. E toda vez que vai estacionar, que é algo tão cotidiano, né? Você tem que ficar explicando novamente, tem que ficar brigando por um direito que já está garantido, é muito chato. Não, então, gente, ó, Falcão vai verificar sobre essa questão, mas é aquilo que a gente falou, é a lei federal, né? Então, assim, até uns antigos já, o pessoal que já tá na causa, até os que já criaram a Esperança Azul, eles têm, né? Todo ano eles pagam a taxazinha para aquela documentação que coloca no carro, porque não é outra coisa, Falcão. Não é simplesmente a pessoa falar assim, eu sou meu filho é autista e eu tenho direito à vaga. Não, tem que regularizar o carro, tudo bonitinho lá na prefeitura, lá. Tem uma parte lá, o meu eu não tenho, no setor de trânsito lá. Então, assim, e há essa polêmica, não adianta fazer porque eles vão guinchar seu carro, vai ser multado a mesma coisa. Há uma polêmica enorme e os antigos batendo no pé. Gente, nós vamos lá, então não tem sentido. Então, eu até gostaria que depois você, então... De todos os desafios, de todas as questões, né, que a gente conversou aqui hoje, tem muita coisa que é de solução um pouco mais complicada. A gente está trabalhando para resolver, mas esse é mais simples, isso aí a gente tem que resolver. Não, beleza. Mais rápido, né? Isso. Falcão, nós vamos estar encerrando agora, mas eu vou ter que te fazer outro convite para a gente falar mais, né? Porque, assim, é muita coisa para a gente se falar, algumas coisas que a gente precisa né, rever, às vezes, até em Uberlândia, visitar o centro de lá, né? Pra gente ver como que eles fizeram. Vão lá conhecer, porque eu também não conheço. A gente tem um contato muito bom com o prefeito Odelmo de Uberlândia, que está na sua 4ª gestão. E o que funciona bem em outros municípios, a gente tem que imitar mesmo. Eu faço isso muito, inclusive. Estou sempre antenado no que é feito em outros municípios. E podemos fazer uma visita técnica, né, digamos assim, lá em Uberlândia, para ver como é que funciona, que tipo de convênio que é firmado, como é que é o custeio, como é que são os profissionais que trabalham, como é que eles conseguiram viabilizar isso, né? Para a gente avançar aqui na nossa cidade também. Isso, e também a gente encontrar uma solução também, reunir também, igual com a questão da APAE, que já tem uma estrutura, né? Aquela ideia sua, achei bacana, né? Ampliar ali, levar mais recurso para a APAE, para aumentar os profissionais e atender com mais agilidade também essas pessoas e a gente pensar no adulto também. Só né? Aproveitar, Flavinha, para deixar muito claro, de repente as pessoas pegam só um pedaço aqui da nossa fala, né? Podem entender que a gente está querendo pegar os alunos da rede municipal e levá-los para a APAE. Não é o caso, tá, pessoal? Nós estamos querendo, através da APAE ou de outra entidade, que pode ser a Onda, pode ser a Esperança Azul, firmar um convênio para a contratação de profissionais especializados para fazer toda essa situação do apoio para, nas escolas, prestarem esse serviço, para a gente conseguir ampliar ainda mais, como já quadruplicamos o número de professores do apoio, conseguir ampliar ainda mais e reduzir, mitigar esse problema dessa carência, né, que ainda existe na nossa cidade devido a esse aumento desenfreado da demanda, né? Cresceu muito, muito mesmo. Falcão, então, muito obrigado por ter aceitado o convite sem ao menos saber como que seria o projeto, por confiar, né? Porque foi assim, no escuro, você confiar em mim. Eu falei assim, nossa, será que ela não vai perguntar como que vai ser? Então, assim,
muito obrigado pela confiança, né? Você sabe que a gente está sempre tendo contato e você sempre nos ouve e está sempre aberto. Muito obrigado por você ter aceitado e vai ter outros convites aí, porque assim, não acabou. É muita coisa para a gente se falar. Fico à disposição, viu, Flavinha? E a gente tem defeitos, limitações, não vamos conseguir resolver tudo, mas transparência e a obrigação de conversar, de esclarecer, de responder qualquer tipo de pergunta, eu vejo isso como inerente à função que eu ocupo, né, momentaneamente. Então não tem embaraço nenhum, não. A gente está pronto para vir no podcast, no caso, o Inclusão Cast. Olha o tanto que isso aí ficou bonito, gente. Que negócio bacana, né? Ficou muito bem feito. A fonte, a logo ficou muito bacana. Como também receber vocês, como já recebemos outras vezes, na prefeitura, construir juntos as soluções, porque no Brasil a gente criou essa cultura, né, de jogar toda a responsabilidade sempre, a culpa, né, no político, nos outros, mas a gente vive, como eu disse no início, vou terminar dizendo a mesma coisa, no início do Inclusão Cast aqui, a gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade. Não cabe ao prefeito exclusivamente resolver uma situação que é de difícil resolução, que é algo complexo, ou exclusivamente ao vereador, ou a representante da Onda, ou da Esperança Azul. A gente tem que sentar todo mundo e ver uma forma viável, né? Construir as soluções. Os problemas, quanto mais complexos, mais cabeças a gente precisa para poder pensar junto, para poder chegar num consenso. Então eu agradeço muito a oportunidade que você me deu de estar esclarecendo essas situações, de conversar aqui. Parabenizo pelo início do Inclusão Cast e desejo muito sucesso a você, viu? Amém, obrigada. Valeu. Está muito elegante, viu? Obrigada. Eu tinha que vir, né, no primeiro.